a grande São Paulo, é a capital. São Paulo, então, todos sabem que é o maior colégio eleitoral do Brasil, que está da América Latina. É bom lembrar para mostrar a importância, né, do resultado dessa pesquisa e o quanto você deve ficar orgulhoso com a nossa justiça eleitoral. Quando houve um problema de apuração de votos nos Estados Unidos, um candidato determinou que só confiaria no resultado se a apuração fosse feita pela Justiça Eleitoral Brasileira. Sim. Né? Então isso mostra o quanto é importante, o quanto tem credibilidade, o quanto avançamos na área de justiça eleitoral. Eu vou fazer um rápido intervalo. O desembargador Álvaro Lazzarini vai nos explicar, por exemplo, por que quem mora em São Paulo não pode votar ainda no Rio de Janeiro, já que tem a informatização. Né? Quanto custa uma eleição, a prestação de contas, o voto, por que é obrigatório? Algumas questões que vão ser colocadas e que você deve ficar acompanhando o nosso Frente a Frente com a Justiça. Volta já já com você, por você e para todo o Brasil. Estamos de volta, Frente a Frente com a Justiça para todo o Brasil nessa tarde de domingo. Mais uma vez, muito obrigado a você. Tenha um ótimo final de tarde e obrigado por fazer parte do nosso programa, da nossa discussão. Hoje falando sobre eleição. Né? A Justiça Eleitoral acaba de ser homenageada como a entidade preferida, de maior credibilidade, de maior eficácia, segundo os magistrados brasileiros. E o desembargador Álvaro Lazzarini, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, está nos visitando para receber o carinho da população de São Paulo através do nosso programa. O voto obrigatório. Muita gente questiona se a nossa justiça eleitoral evoluiu tanto e o povo hoje participa desse processo democrático, por que o voto ainda é obrigatório? O senhor tem seu pensamento sobre esse assunto? Tenho, e já tenho externado mais de uma vez, sobre a obrigatoriedade do voto. Para a cultura brasileira, realmente o voto tem que ser obrigatório, porque o voto não só é um direito, é um dever também. E se não houvesse a obrigatoriedade, haveria muita abstenção. Eu tenho notícias pela mídia que em países como os Estados Unidos, onde o voto não é obrigatório, há uma abstenção muito grande. Então, para a nossa cultura, penso que a obrigatoriedade do voto deve continuar a ocorrer. No seu pensamento, para o bem do Brasil, é importante que o voto seja obrigatório? Sim. É o exercício da cidadania, é o exercício da democracia. Então, a cidadania exige que cada cidadão brasileiro, ele dê essa sua... Falar em legenda, mas na sua opinião, de desembargador, presidente do TRE, quantos partidos políticos o Brasil deveria ter? Eu não diria quantos. A Constituição Federal fala no pluripartidarismo. Agora, que há um excesso de partidos, há. Aqueles partidos de aluguel, aqueles partidos nanicos, é o nome que deem. Aqueles que, então, estão aí só para vender a legenda. Isso daí, penso que a lei deveria ser mais rigorosa. Pensamento. Querem acabar com aqueles programas, querem acabar com o marqueteiro que acaba aparecendo mais do que o candidato. O que lhe parece? Realmente o marqueteiro vende o candidato como se vende sabão, sabonete. Eu tenho a impressão, o meu pensamento, não é a impressão, o meu pensamento que deve haver realmente uma disciplina mais rígida, como o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo, está propondo, para evitar que o marqueteiro é que venda aquele produto, que é o candidato, sem dizer o que o candidato é na realidade. O que ele vai produzir de bom para o nosso país. O rigor deve ser absoluto aí. Desembargador Álvaro Lazzarini, eu, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, vivo em São Paulo. Vou dar um exemplo. Quando é que vai chegar a eleição que eu poderia daqui, com o título do Rio de Janeiro, numa sessão de São Paulo, votar como se estivesse lá? Vamos chegar nesse estágio ou não? Estuda-se a respeito, mas eu quero lembrar que não há possibilidade na atualidade, porque por uma questão de segurança, inclusive, a urna eletrônica ela só está conectada à tomada de energia. Ou às vezes, se for o caso, se faltar energia, uma bateria. Tem a bateria. Então não há essa possibilidade atual
de Alguém de fora voltar para outro local. Quer dizer, pelo menos na próxima eleição continua sendo obrigatório votar na sua sessão. Deve continuar a votar na sua sessão. Não, e bem interessante o que você falou. A tomada representa a segurança, então? É a segurança. A única está conectada com o mundo externo só pela tomada de energia elétrica. Não tem cabos conectados a outros computadores, não. É lá. Tanto que, faltando energia elétrica, passa a funcionar a bateria de longa, 12 horas de duração, que tem lá na urna eletrônica. E se houver uma falha nessa bateria, então a bateria de carro. Se fala mais automóvel, não é? Fala carro, é igual essa de carro. Eu queria saber, o senhor tem dados aí da eleição de 2004? Quanto custou a eleição de 2004? 2004, a nacional, 267.925,39. Aqui em São Paulo, custou 28.764.738,36. Puxa, e essa é a prestação de contas do Tribunal Superior Eleitoral e do TRE. E os candidatos prestam contas ao TRE. Não, esse dado que eu dei diz respeito à despesa da eleição. Despesa da eleição. Orçamento das eleições, que não se confunde com o orçamento anual para funcionamento da Justiça Eleitoral. Isso daqui só aplicado à eleição. Agora, o candidato, ele tem as suas previsões, seus orçamentos próprios, que depois ele deve prestar contas da Justiça Eleitoral. Por exemplo, esse ano tivemos o referendo, mas não fosse isso, não teria eleição nenhuma. Onde estaria o juiz eleitoral? De férias? Esperando ser convocado para alguma... Não, muito pelo contrário. O juiz eleitoral é um juiz da Justiça Estadual. Para ser escolhido em primeiro grau, para a zona eleitoral, em São Paulo nós temos 407 zonas eleitorais, 47 só aqui na capital, ele é feito um concurso. Então, aberta a inscrição e tem os critérios de escolha do juiz eleitoral. É tudo sem prejuízo da vara da Justiça Comum, da Justiça Estadual. Então, é um plus que ele dedica à Justiça brasileira. Porque a Justiça Eleitoral é um órgão chamado Judiciário Federal, não Justiça Federal, Judiciário Federal. Agora, as zonas eleitorais são providas com juízes estaduais de primeiro grau. Já o Tribunal Regional Eleitoral é provido por 2 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, aqui falando no Brasil todo respeito ao Tribunal de Justiça, um juiz federal, sendo um juiz do Tribunal Regional Federal, onde houver, são só 5 no Brasil todo, ou então um juiz federal da jurisdição federal, de primeiro grau, onde não houver, então, o Tribunal Regional Federal. 2 juízes de primeiro grau, escolhidos para integrar o Tribunal